Talvez você esteja passando por esta pressão. Talvez você esteja passando um momento assim. Mas o que você vai fazer neste momento determinará a tua vitória. E eu quero aqui falar com você sobre como o jejum acelera a nossa vitória, certo? Como o jejum nos ajuda a mortificar a nossa carne e ouvirmos mais a voz de Deus. Jesus Cristo, ele vai fazer um pedido ao Pai. O pedido é este: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Pai, se possível for, passa de mim este cálice sem que eu beba. Esse era o pedido de Jesus. Essa era a vontade de Jesus. Jesus estava no auge do seu ministério. Jesus estava prestes a concluir a sua missão. A vitória de Jesus estava a poucos passos. A vitória de Jesus estava na crucificação. E o inimigo, ele não queria que Jesus fosse crucificado. Se Jesus não fosse crucificado, nós não receberíamos o perdão. Nós não estaríamos aqui hoje, certo? Então, a missão de Jesus era a crucificação. Só que antes de Jesus chegar à crucificação, ele sentiu a pressão, ele sabia o que estava por vir. E aí ele chega ao Pai, ele fala: Pai, se possível for, passa de mim este cálice sem que eu beba. Missão, todos nós temos. Todo ser vivente vem à Terra com um propósito, com uma missão. A diferença é que uns avançam e outros não, entende? Mas na sua vivência, no caminhar para a sua missão, você passa por Getsêmanes. É de praxe nós passarmos por Getsêmanes, por momentos de pressão muito grande. E o interessante é que eu vou falar aqui. Observe, olhe um pouquinho só para trás na sua vida e observe. Se nos momentos de maior pressão em que você viveu, logo em seguida não veio uma vitória. Observa aí, vamos parando e refletindo um pouco. E as pressões, elas vieram justamente como teste, elas sempre vêm como um teste para nós estarmos, para que a gente saiba se nós estamos aptos mesmo ou não para aquela vitória. Então, todos nós passamos por esse teste. Se Jesus passou pelo teste e nós, será que nós não somos melhores do que ele? Os discípulos são melhores do que o seu mestre? Certamente não, né? Você concorda comigo? Então, assim, para cada vitória há um Getsemane, certo? Para cada vitória há um Getsemane. E a maneira como você se comporta no Getsemane é o que determinará a tua vitória. Amém? Vai falando amém, vai comentando aí, tá bom? Vai conversando comigo. O que determina a tua vitória é como você passa o Getsemane. Como é? Jesus Cristo, ele nos deu chaves aqui. Ele estava com seus discípulos e ele vem e fala com os discípulos: ficai aqui, vigiai e orai. Vigiai e orai, velai comigo. Eu estou triste, muito triste, angustiado, até a morte. Observe o nível, certo? Você que diz que ninguém te entende, você que diz que você está sozinho, que você está sozinha. Jesus passou por momentos de tristeza. Jesus passou por uma angústia terrível. E ele te conhece, e ele te entende, e ele sabe o que você está passando. Então, assim, ele dá passos importantes. Ele fala: eu estou triste. Mas o que eu vou fazer nesse momento que eu estou passando? Eu vou orar. Eu vou me entregar ao Pai.
eu vou confessar ao Pai. É diferente de nós, né? Muitas vezes, o que nós fazemos é murmurar. O que nós fazemos é reclamar. O que nós fazemos é falar até mal de Deus, como se Deus fosse culpado de tudo, né? Mas isso faz parte do chamado, faz parte da missão, faz parte da nossa caminhada. E Jesus falou que neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque ele venceu. O Getsemane é uma prova de que Jesus venceu. Entendeu? O Getsemane é uma prova que Jesus venceu. Vamos lá? Nós temos alguns passos que nós podemos adquirir força espiritual, ok? E Jesus, ele seguiu todos estes passos. Eu quero falar aqui acerca a oração, ela é primordial em nossa vida. A gente vê Jesus orando. Mas eu quero falar também aqui acerca de como Jesus como Jesus adquiriu força para passar por todas as tribulações que ele passou, por todas as tentações, as provas, as angústias, as tristezas. E, gente, Jesus estava como nós nessa terra. Jesus estava em pele, carne, osso e sangue aqui nesta terra, entende? Ele era um ser humano. E ele mostrou que o ser humano pode passar por tribulações terríveis e sair vitorioso, vitoriosa. Você vai sair vitorioso e vitoriosa neste momento de pressão, certo? Pressão psicológica, pressão emocional. É a pior que existe. É a pior que existe. Então, nós temos o jejum como uma arma muito poderosa. E você tem armas, oração, jejum, palavra de Deus. Eu quero te perguntar se você usa essas armas. Você precisa usar. Porque observe que ali no Getsemane existiam 3 vozes. A voz de Deus, a voz de Satanás e a voz do próprio Jesus. Ah, Senhor, passa de mim, sem que eu beba. Né? Ah, Senhor, passa, oh meu Pai, passa de mim sem que eu beba. Né? O diabo estava ali também tentando Jesus. Ele estava ali doidinho para que Jesus desistisse da sua missão. Satanás não estava feliz com a crucificação de Jesus, certo? Se você já ouviu alguém falar que o diabo ficou feliz com a crucificação de Jesus, não. A derrota de Satanás foi na cruz do Calvário. Foi na cruz do Calvário, na crucificação. Então, assim, nós precisamos ouvir a voz de Deus e negar a nossa vontade. Porque se entregar completamente a Deus, olha, observe, se entregar completamente a Deus consiste em dizer não para nós mesmos. Consiste em dizer não para você mesmo, para você mesma, para as suas vontades. Ah, mas eu quero, né? Ah, mas eu posso. Ah, mas meu desejo é esse, não. Olha o que Jesus falou. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Não seja feita a minha vontade, eu nego a mim mesmo. Mas eu quero viver o propósito. Eu quero viver a vontade do Pai. Você quer viver a vontade do Pai? Você quer viver a vontade de Deus na sua vida? Você quer viver o propósito? Então você vai ter que negar muitas vezes a tua vontade, a voz da tua carne, a voz da tua alma. E é por isso que o jejum entra como um instrumento de mortificação da nossa carne. Como um instrumento que acelera o processo. A graça, favor e merecido, isso mesmo. O jejum, ele vai acelerar este processo. E eu quero dar essa ferramenta aqui para você hoje. Na verdade, já está na Bíblia, mas eu quero falar acerca
do jejum, da oração e meditação na palavra, nesse momento de Getsêmani que você talvez esteja enfrentando. Porque, irmãos, não adianta a gente ficar de conversinha. Mas eu estou passando por isso, mas eu estou passando por aquilo. Ai, que pressão, ai, que angústia, ai, que tristeza. Não. Você tem que lutar. Você tem que guerrear, partir para cima, ouvir a voz de Deus. Você quer o propósito? Você quer viver a sua missão? Então você tem que guerrear. Agora, se guerreia com as armas certas. Ouvindo a voz de Deus. Qual é a voz de Deus? Jesus ouviu. Não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. A tua vontade. E como já foi comentado aqui, a graça de Deus está sobre as nossas vidas. Apóstolo Paulo, por exemplo, estava com um espinho na carne, né? Ele pediu para que Deus o livrasse daquele espinho na carne. O que foi que Deus falou? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Certo? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, assim, ele não vai nos livrar do Getsêmani. Deus não livrou Jesus do Getsêmani. O Getsêmani foi um teste. O Getsêmani foi um teste na vida de Jesus. Agora você precisa ouvir a voz de Deus e matar a tua voz para poder deixar de reclamar. Matar a preguiça, a falta de coragem, o desânimo. E eu vou te dar aqui uma ferramenta que se chama jejum. Quer acelerar as coisas na sua vida? Jejue. Rompa cada dia. Rompa cada ciclo no jejum. Associado, lógico, à oração e meditação na palavra. Eu tenho experiências que eu rompi rápido por causa do jejum. Porque eu me entreguei a jejuar. E porque assim, quando nós jejuamos, mortificamos a carne, ok. Mas a gente dá um tapa no nosso ego. Jesus disse, Senhor, se possível, Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Fabiana, consegui fazer o jejum novamente depois da sua última live. Graças a Deus, Fábio. Amém. Continue. Continue. E outra, rompa ciclos. Se você fazia jejum 1 hora por dia, faça 2. Se fazia 2, faça 3, faça 4. Vá sempre rompendo, sendo constante. Porque a constância te fará vencedor, vencedora. Eu tenho problema de saúde. Tem vários tipos de jejum. Jejum parcial, jejum total. Vários tipos de jejum. Então, assim, você precisa vencer esse momento de pressão ministerial. Pressão ministerial. Pressão no momento em que você está prestes a consumar uma vitória. O que você está passando é pressão para ver se você desiste. Pressão para ver se você desiste. Imagina se Jesus estivesse desistido. Nossa, tá bom, não tá? Imagina se Jesus tivesse desistido. Ele não desistiu, porque ele ouviu Deus primeiro. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto. A Bíblia não diz que ele teve fome, mas não diz que ele teve sede, certo? Possivelmente com líquido. Nenhum ser humano sobrevive, a não ser Moisés, que estava face a face com Deus. Então, Jesus jejuava sempre. Jesus observava todos os princípios espirituais. E eu quero te dar essa ferramenta aqui. O jejum vai fazer você ouvir menos a sua voz. Discernir quando for a voz do diabo. Vai fazer você se entregar completamente a Deus. Porque jejuar é isso, é se entregar a Deus. É dizer, Senhor, eu estou totalmente rendido,
rendida ao Senhor, e eu estou negando a minha vontade. É fazer o que Jesus falou. Todavia, não seja feita a minha vontade. Não seja feita a minha vontade de comer, minha vontade de deleitar-se nos prazeres, né? O chocolate, o açúcar, o pão, né? Assim, aquela como a lasanha. Você precisa mortificar isso. Porque não é só ficar sem comer, é treinar o seu espírito, é dominar a sua carne. É trazer. Paulo disse: eu trago cativo todo entendimento contrário, tudo aquilo que é contra a lei de Deus. Eu esmurro o meu corpo, não é o esmurrar no sentido literal, mas é dominar as vontades humanas. Irmãos, você tem 365 dias por ano. Olha quanto você já viveu. Você mais comeu do que jejuou. Sim ou não? Então, nesse momento de pressão, o que vai te salvar é ouvir a voz de Deus. Só que você não vai ouvir a voz de Deus carnalmente. A carne, as suas vontades, lhe impedirão de ouvir a voz de Deus, de discernir o propósito, de ver a missão lá na frente e ter coragem de continuar, como Jesus teve coragem de continuar. Só que primeiro ele se derramou diante de Deus. E às vezes, neste tempo em que estamos, né? A gente se sente triste, angustiado, está na pressão da vida. A gente fala o quê? Eu tenho que espairecer, eu tenho que viajar, eu tenho que ir ao psicólogo, eu tenho que conversar com um amigo, conversar com a amiga, eu vou para a rede social, eu vou assistir um filme para ver se espairece a mente, não é assim? Ver se dá risada. É bom, é bom. Mas o que vai te salvar é se derramar diante de Deus. Corre para a oração. A carne é fraca mesmo. Só Jesus. Mas nós conseguimos. Ele disse: vigiai e orai. Porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então você precisa subjugar sua carne, elevar o espírito para ter coragem de seguir em frente. Você precisa ter coragem, seguir em frente. E você não vai conseguir isso alimentando a sua carne. Então, eu aprendi na minha vida a calar a voz da minha carne através do jejum. É uma ferramenta que Deus me deu. Quem me conhece de sempre sabe. Deus me deu esse ministério, Deus me deu esse entendimento e eu aprendi a fazer isso. Observe que nos momentos de mais pressão é quando nós ficamos mais ansiosos, né? Algumas pessoas, elas até engordam no momento de sofrimento, de pressão. Por quê? Porque fica ansioso, come demais, né? Tem gente que não come, mas tem gente que come demais. De certa forma, comer ou sem comer é ansiedade, né? É o sofrimento que a pessoa está passando, é a bagunça emocional. O jejum ele vai equilibrar as suas emoções. Até aquela pessoa que não come quando está sofrendo, se ela se dedicar a fazer o jejum, ela vai sentir até vontade de comer. Para aí para pensar nisso, né? Pode estar comentando aqui também. Então, Deus está te dando uma lei espiritual hoje, uma ferramenta, o conhecimento de uma lei espiritual. Esta lei espiritual significa entrega total a Deus. Jejum, oração e meditação na palavra. Se você se dedicar totalmente, você ouvirá a voz de Deus. A sua carne estará morta. Mas quando você ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É a rema, é a revelação. Você não já ouviu a voz de Deus? Não já recebeu aquela direção que dá a coragem na hora que te encoraja, que você segue em frente? Pois é. Você precisa dessa coragem, que só vem pela palavra de Deus.
não é a sua palavra. Então, Jesus, ele ora ao Senhor e ele fala, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí ele vai, novamente, conversa com os discípulos, vocês, encontra os discípulos dormindo. Eles realmente estavam com sono, era madrugada. E Jesus fala com eles, vocês não podem velar comigo nem por uma hora, né? Vocês não podem vigiar para que eu possa, antes de sofrer esse martírio, me fortalecer espiritualmente, falando com meu Pai. Era isso que Jesus estava falando. Jesus queria se fortalecer espiritualmente antes de passar pela crucificação. Porque ele estava sentindo o abalo emocional. Então, vocês fiquem aqui, vigiem um pouquinho, orem comigo. Mas aí ele encontra novamente, né? E aí os discípulos dormindo. Então ele volta uma segunda vez e ora. Olha como Jesus estava, gente. Ele volta uma segunda vez, versículo 42, e ora, dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Ele entendeu a missão. Ele entendeu o propósito. Quando você entender o propósito, fluirá. A sua vida fluirá. Você precisa ver o propósito. Eu sei que eu estou profetizando a palavra. Porque essa é a chave nessa pressão que você está vivendo. Entenda o propósito e caminhe aos passos certos, dando passos certos. Chega de dar passo errado, gente. Chega de dar passos errados. Dê passos certos em direção ao propósito, em direção à sua missão, em direção à vontade de Deus. Mas para isso, se debruce e ore ao Senhor. Para isso, se entregue totalmente ao Senhor. Que às vezes a gente vai até orar, jejuar, e a gente já vai assim, ó. Eu vou jejuar por esta causa, para Deus. Fazer isso, fazer isso, fazer isso e fazer isso, né? Assim. E muitas vezes o isso e isso que a gente fala para Deus fazer é a voz da nossa carne. Não é a voz de Deus. Não é a vontade de Deus. Então, vá orar e jejuar. Senhor, seja feita a tua vontade. Me revela quais são os passos. Me revela quais são os passos. Me revela a tua vontade. Me revela o propósito. Me revela a missão. Negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e negue-se a si mesmo. Isso é um negar a si mesmo. Todavia, Senhor, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Desta maneira, você será vencedor. Você será vencedora. Desta maneira, você triunfará. Para de mimimi, novamente eu digo. Já estamos caminhando para o final, nós vamos orar daqui a pouco. E tenha coragem. Não faça jejum, eu fiz hoje, amanhã não vou fazer, não. Constância é a palavra-chave. Constância, 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 constância. Até que não haja mais nada de você. Você jejuará, orará ao Pai, até que não haja mais nada de você em você. Até que tu estejas completamente dominado, dominada pela vontade de Deus. Aí sim, você verá tudo acontecer. Você receberá força espiritual. Você receberá coragem, você fará coisas que você até dirá, fui eu mesmo que fiz isso.
Como eu tive coragem de fazer isto? Já aconteceu isso com você? Vai acontecer de novo, então. Por quê? Não foi você, foi Deus. Foi Deus que te deu coragem, foi Deus que te deu unção, foi Deus que te deu a estratégia para seguir em frente. Amém? Comenta aqui a sua experiência, deixe seu comentário sobre sua experiência. Vamos orar agora. Eu vou orar por você. Você que está vivendo esse momento de prensa. Você está sendo prensado, prensada assim, mas eu vou te dizer uma coisa, vai sair azeite daí. Puro. Azeite puro. A Marcela falou, já obtive um milagre grande com propósito de jejum e oração. Sim. Mas você pode viver mais milagres ainda, viverá mais milagres ainda. Aproveita a sua experiência e põe mais gás e pratica, tá bom? Você viverá grandes milagres, você viverá a bênção de Deus, né? Mas você precisa se posicionar. Isto é posicionamento. Posicionamento. Eu me posiciono na vontade de Deus. Eu me posiciono no centro da vontade de Deus. Porque, meu irmão, você pode estar no deserto. Se você está no centro da vontade de Deus, haverá provisão. Certo? Porque Deus, Ele é o nosso Pai Celeste, Ele é todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Deus é Deus. E nós precisamos dele. Amém? Vamos orar agora. Quero pedir a você que feche teus olhos e apresente a sua vida nesse momento de pressão que você está vivendo. Pressão psicológica, pressão emocional. Nossa, você muitas vezes diz, eu não aguento, eu não vou aguentar isto. É tão grande, dá vontade de gritar, dá vontade de só chorar. Mas eu quero aqui, como mensageira do Senhor, lhe dizer, vai passar. É uma fase transitória. E logo à frente, a poucos passos, está a sua vitória. A poucos passos. Quando o negócio mais aperta, é quando a sua vitória está pertinho de chegar. Você quer saber quando a sua vitória está chegando? Quando tudo piora. Sempre é assim. Sempre é assim. Quando aqui dentro bate aquela angústia, vontade de desistir, de jogar tudo para o alto, aí sim, pode ter certeza, a vitória está logo ali, é só esticar o braço. Foi assim com Jesus. E é conosco. Novamente eu digo, não somos melhores do que o nosso mestre. Vamos orar? Feche teus olhos neste momento e vamos pedir ao Senhor que nos guie nessa caminhada. Pai querido, eu quero te agradecer por nós estarmos aqui. Eu quero te agradecer, meu Pai, por cada pessoa que chegou nessa live, que passou por aqui, que chegou neste vídeo. Eu quero te agradecer por esta pessoa que está me ouvindo agora. E eu quero, Pai, te pedir que a tua graça seja abundante sobre esta vida. Dê a ele, Senhor, coragem. Que ele ou ela ouça a sua voz. Que a unção de perseverança no jejum, na oração, na meditação da palavra, repouse sobre eles. Espírito Santo, ajuda cada um. Ajuda cada um neste momento de pressão. Que não desistam, Senhor, do propósito, mas revela a missão. Tira as escamas dos olhos, Senhor. Tira as escamas dos olhos. Que essa pessoa, Senhor, que está
totalmente afogada em suas vontades, veja que não é a vontade dela, é a tua vontade, Pai. Que ela sinta o prazer de lhe servir. Que ela sinta o gozo da vitória. Que ela sinta o gosto da vitória. Que ela veja, Senhor, que a vitória está logo ali na frente, a poucos passos. E que a partir de hoje ela dê passos certos. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida a graça de Deus, a bênção do Senhor. Você dará passos certos em direção à vontade de Deus. Você dará passos certos em direção à vontade de Deus. Você é indesistível, em nome de Jesus. Porque Ele nos deu a vitória, Ele te deu esta vitória. Você não irá desistir, mas você continuará na vontade do teu Pai eterno. Amém? Diga, eu sou indesistível. Comenta aqui, eu sou indesistível. Eu sou indesistível. O Senhor te fez forte. Confesse essas palavras para você mesmo, para você mesma. Eu sou forte, eu sou indesistível, eu estou debaixo da graça de Deus, a graça de Deus está sobre mim, a unção do Senhor está sobre mim. Amém? Creia nesta palavra, agradeço a cada um de vocês que está aqui, que ficou aqui comigo até agora. Divulga, compartilha. Próxima quarta nós estaremos aqui, se Deus quiser. Amém? Um beijão a todos vocês, né? Neuza, meu pai, minha mãe aí, que sempre está nos assistindo de lá da roça, lá do sul da Bahia. Eu tô cá no Espírito Santo, eles estão lá no sul da Bahia. Deus abençoe a todos vocês, Fabiana, Marcela. Deus abençoe. Graças a Deus. Até aqui nos sustentou o Senhor e continuará nos sustentando, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos vocês.